Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. No vídeo de hoje nós analisaremos alguns textos proféticos enigmáticos que estão fazendo todo o sentido nos minutos finais que nos restam até a chegada do verdadeiro Messias, Jesus Yeshua. Ao ler o livro de Daniel, você encontrará no capítulo 12 uma pergunta muito interessante que qualquer um de nós faria depois de ter uma revelação espantosa como aquela. Ou seja, qual é a pergunta que Daniel fez ao anjo? Quando será o fim destas maravilhas? Interessante, né? E para nossa surpresa, o anjo respondeu a Daniel jurando por aquele que vive eternamente que isto seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel capítulo 12, versículos 6 e 7. Uma parte do texto é de fácil compreensão porque a gente está vivendo aí o momento da apostasia, né? Além disso, o povo santo está dormente em seus conceitos teológicos e entretenimentos, né? Agora, a parte mais interessante do texto é um enigma que se refere aos tempos. Note que as visões apontam para os últimos dias e os acontecimentos estavam previstos para um tempo, tempos e metade do tempo. A contagem dos diferentes tempos intensificou há 2000 anos atrás, quando Yeshua ainda estava sendo gerado no ventre de sua mãe, gente. Olha que interessante. Tanto é que a mesma contagem é vista também lá em Apocalipse, no capítulo 12. E dentro deste contexto está inserido a perseguição sofrida pelos pais de Yeshua, quando fugiram de Herodes para o Egito, para o deserto, né? Conforme consta lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 13. Como eu já mencionei em outros vídeos, os discípulos e apóstolos de Yeshua mencionaram que eles já viviam nos últimos dias, porque eles tinham noção do que estava acontecendo naquela época. Então Daniel disse que desde o tempo em que o sacrifício contínuo fosse tirado e posta a abominação desoladora, haveria então 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. E agora, como que a gente faz para entender esta contagem, né? Então no ano 70 da Era Comum, como você sabe, o templo ele foi destruído pelo povo de um príncipe que há de vir. E o sacrifício contínuo foi tirado. A partir daquele tempo, começou então a contagem dos 1290 dias e também dos 1335 dias. Preste atenção nisso, tá, gente? Se partirmos do pressuposto que 1000 anos para Deus é como um dia e vice-versa, então nós vamos considerar que os 1290 dias, na realidade, são 1290 anos. E isso faz muito sentido. Veja que interessante. No ano de 1290, nós tivemos aí a ascensão do Império Islâmico Otomano. Considere que a maioria dos estudiosos modernos concordam que o Império entrou, né, em existência por volta do ano de 1299, ou seja, no mesmo período mencionado na visão de Daniel. Tá vendo que a coisa tá ligando? Um outro detalhe interessante é que se somamos o ano 70 da destruição de Jerusalém, da destruição do templo também, né, e da retirada do sacrifício contínuo, se nós pegamos esses 70 anos e adicionamos aos 1290 anos, então nós teremos aí um total de 1360 anos. E o que aconteceu no ano de 1360? A capital do Império Islâmico foi transferido para a Turquia, onde encontra-se aí o trono do governo satânico, conforme lemos em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 13. Então, como acabamos de ver, os dois cálculos que fizemos, eles fecham com os principais acontecimentos mencionados na visão de Daniel, que deixam evidente aí que a abominação da desolação
está conectada ao governo islâmico, gente. Esquece aquela história de catolicismo lá, tá? Então, no ano de 1290, tivemos o início do Império Islâmico e em 1360 a capital do Império Islâmico foi transferida para a Turquia, onde está localizada a sede do governo de Satanás. O governo da abominação da desolação entrou no cenário mundial e a partir daquele momento a ascensão do islamismo não parou mais, né? Atualmente, o governo turco está trabalhando para reinstalar o califado islâmico, assim como todas as ramificações islâmicas estão trabalhando unidas, né, no propósito de implantar os interesses islâmicos no mundo todo. Para quê? Para que eles estão fazendo isso? Para que o seu Messias venha. Inclusive, aí no Brasil, já existe um partido islâmico e eles estão investindo pesado, né, nas comunidades carentes e também nos meios empresariais. Fique ligado. Na primeira parte da visão de Daniel, seria necessário 1290 dias até que fosse posta a abominação da desolação. Já no versículo seguinte, uma outra quantidade de dias é mencionada, ou seja, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel capítulo 12, versículo 12. Agora veja que interessante. Yeshua disse que quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, Mateus capítulo 24, versículo 15, ou seja, quando a abominação da desolação estiver em Jerusalém, uma série de outras coisas deveriam acontecer. Agora vamos voltar às contas para ficar bem marcado na nossa contagem aqui, na nossa cabeça. No ano de 1290, nós tivemos o início do Império Islâmico Otomano. Em 1360, a capital do Império Islâmico foi transferida para a Turquia, onde está localizado o trono e o governo de Satanás. A abominação da desolação deveria chegar em Jerusalém. E aí o que nós temos com isso tudo? Que o Império Islâmico Otomano controlou Jerusalém por 400 anos. Note que o templo da abominação da desolação e do homem do pecado já está posto aqui em Jerusalém, no Monte Santo do Senhor. Desde quando? Desde o ano 691 da Era Comum, quando foi então inaugurado aí o Domo da Rocha aqui em Jerusalém, né? Que hoje aí é cartão postal da cidade. Depois deste contexto todo, o texto de Daniel continua dizendo: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, ou seja, temos mais um cálculo a fazer. Calcule agora o ano 691 da inauguração do Domo da Rocha, aqui em Jerusalém, mais 1335 anos, e então chegaremos no ano de 2026 dos nossos dias. Note que em 6 anos muitas coisas podem acontecer, principalmente diante do atual cenário mundial que envolve guerras, pragas, doenças, fomes, terremotos, enfim, e atualmente por causa aí do corona, né, um gigantesco problema econômico que provavelmente será resolvido com o implante do quê? De um governo mundial. Agora veja que interessante. Desde o restabelecimento da nação de Israel, né, em 1948, até o ano de 2026, nós temos aí 78 anos. Isso significa que os tempos bíblicos apontam para o fato de que estamos no tempo da chegada de quem? Do verdadeiro Messias. Ou seja, estamos vivendo a última geração a partir da contagem do restabelecimento de Israel. O homem do pecado está para ser revelado, gente, a qualquer momento, né? A abominação da desolação e o templo do homem do pecado já está no lugar santo, né? Que é aqui em Jerusalém, o Monte Santo do Senhor. As principais nações árabes estão se preparando para aceitar o plano de paz americano com Israel. Olha quanta coisa acontecendo aí, debaixo do nosso nariz.
Jerusalém está prestes a ser dividida neste acordo que visa a criação de um Estado palestino com sede na Jerusalém Oriental. O islamismo, gente, é a religião que mais cresce no mundo e se opõe a todas as outras religiões, fato que se encaixa perfeitamente com as características do filho da perdição, conforme nós lemos aonde? Em 2 Tessalonicenses, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Então, apesar de encontrarmos o texto se referindo a Deus com letra maiúscula, é preciso considerar que no hebraico não existe letras maiúsculas e minúsculas. Então, por mais que no alfabeto latino a palavra Deus tenha sido traduzida como o Deus com letra maiúscula, isso não significa que originalmente o escritor se referiu ao Criador e a um templo que deve ser construído pelos judeus aí, pois não existe, gente, base bíblica para isso. Considere que a palavra Elohim em hebraico é muito genérica, ela pode ser usada para o Criador, mas também ela se refere a homens e a deuses estranhos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a partir daqui você possa então entender melhor aí o contexto bíblico profético. Se você quiser ampliar o conhecimento, por favor, assista os próximos vídeos, tá joia? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.